Irmãos, boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Dependendo de quem está ouvindo esse vídeo, tá vendo esse vídeo fora do horário ao vivo. Sejam todos bem-vindos. A gente está aqui em mais um vídeo do Seminário de Formação Católica. A gente está trazendo aí um conteúdo para leigos, né? Um resumo aí da doutrina da Igreja. Nós estamos na aula 75 e a gente vai começar uma série sobre a Igreja, ok? Sobre a Igreja de Deus. Boa noite a todos que estão chegando aí, sejam todos bem-vindos. Beleza, nós vamos hoje falar sobre a Santa Igreja. Conteúdo muito bom aí que eu trouxe para vocês para a gente começar a conversar sobre isso. Essa vai ser só a primeira aula, parte 1, porque é um tema muito profundo, é um tema que é urgente, diante de tantos ataques à Santa Igreja, né? Diante de tantas mentiras que se propagam sobre a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos conversar muito sobre a Igreja, tá? Então sejam todos bem-vindos, convidem, né? Convide seus familiares, né? Compartilhe este link, compartilhe para os seus amigos, pessoal da igreja, para que a gente possa estudar, gente, a doutrina da igreja. A gente estuda tanta coisa, faz tanto curso aí, vê vídeos de tanta coisa, mas as coisas de Deus a gente precisa também entender, conversar sobre isso, né? E a gente está aqui com uma proposta de estudo contínuo, tá? Sejam todos bem-vindos aí, o pessoal está comentando bastante aqui no Facebook. Boa noite a todos, meus irmãos. Vamos então começar com uma oração, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós te entregamos, Senhor, todo este momento em tuas mãos. Que seja feita a tua vontade, Jesus. Nós apenas somos servos aqui, Senhor, para te servir, Senhor, para fazer a tua vontade. E no final, dizemos, né, fizemos o que devíamos fazer. Eis-nos aqui, Senhor, para cumprir a tua vontade. Por isso, Senhor Jesus, pedimos o socorro do teu Espírito Santo para que nós não cometamos nenhuma injustiça, para que a gente não fale nada de errado contra a tua santa vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que conversar a live aqui é sobre a Santa Igreja, né? A primeira coisa num processo pedagógico aí, né, que eu coloquei, é entender que Jesus quis uma igreja. Jesus, ele tem um plano pedagógico. Ele tem um projeto de evangelização. E Jesus, então, ele forma os discípulos para formar a igreja. Entender isso é o princípio de tudo. Nós temos aí, infelizmente, umas falsas cristologias, né? Recomendo o curso do Padre Paulo Ricardo, Quem é Jesus? Eu estou fazendo este curso junto com outras irmãs e lá ele fala das verdadeiras cristologias e das falsas cristologias. Então, infelizmente, tem algumas falsas cristologias que divulgam por aí que não, Jesus só queria anunciar a sua palavra e depois os apóstolos inventaram uma igreja. Isso é uma mentira enorme, meus irmãos. E nós vamos derrubar essa mentira mostrando os próprios atos de Jesus, as próprias palavras de Jesus. O próprio Jesus, você abre o evangelho, tá claro lá que o objetivo de Jesus era a igreja, desde o início. Desde o início. Né? Jesus, a primeira coisa que a gente tem que entender é que Jesus tinha uma predileção radical. Sua opção preferencial foi atender e formar os seus discípulos. Vejam que Jesus ele tinha várias classes de seguidores. Né? Jesus tinha várias classes de seguidores. Beleza? Aqui no Instagram, Soliana, Marina, sejam todos bem-vindos. No Facebook aqui, a galera, sejam todos bem-vindos, pessoal. Jesus, então, é importante
ter essa noção de que Jesus tinha uma predileção sobre os discípulos. Existiam vários graus de seguimento de Jesus. Nós temos uma multidão que vai ali, come dos milagres, come do pão, os milagres, vai embora para casa. Nós temos aqueles que vigiam Jesus. Nós temos um círculo maior de discipulado, chamado 72 discípulos, os discípulos que acompanhavam Jesus mais de perto, e nós temos o núcleo dos 12, os 12 apóstolos. Então percebo que há um grau de seguimento de Jesus, né? Todos fazem parte desse segmento de Jesus, mas há sim, claro, uns graus. E Jesus dedicou uma atenção especial aos apóstolos, ok? Mas Alessandra, não é assim não, Jesus não fazia acepção de pessoas. Meu irmão, não é acepção de pessoas. Cada um tem uma vocação, cada um tem um chamado. E Jesus tinha um projeto e um plano de evangelização ao ele dedicar prioridade aos apóstolos. E ele dedicou prioridade aos apóstolos. É preciso a gente entender isso, pessoal. Não adianta eu vir falar aqui da Santa Igreja se você não entender essa visão inicial baseada, retirada da cristologia, né? Jesus dava um tratamento especial aos seus discípulos, o que não fazia com todos. Jesus interessava-se mais por eles do que pela imensa multidão que o rodeava. Aos discípulos, Jesus revelava coisas que os reis e profetas desejariam ver e ouvir. Ele falou isso. Jesus afastava-se das multidões para estar a sós com seus discípulos. Em vários momentos você vê isso. Jesus se afasta das multidões para ficar a sós com seus discípulos e formá-los. É muito diferente você ser um seguidor de Jesus à distância, naquela época, né? Você ia lá, ouvia, via os milagres e ia embora para casa, do que aquele que convivia com Jesus, do que aquele que dormia com Jesus, do que aquele que passava fome com Jesus, passava frio, né? Um certo momento um homem falou: Senhor, deixe-me segui-lo. Aí ele falou: o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Quer dizer, meu filho, eu não tenho casa, eu não tenho onde pousar a cabeça. Você vai encarar? Você vai encarar? Então tem essa separação, sim, né? No Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 30, diz assim: tendo partido dali, atravessar a Galiléia, Jesus não queria, porém, que ninguém o soubesse, e ensinava os seus discípulos: o filho do homem será entregue na mão dos homens e matá-lo, ressuscitará ao terceiro. Quer dizer, em vários momentos Jesus se esconde da multidão para ficar com os seus discípulos, né? Jesus dedicava sua atenção aos seus discípulos, estava ocupado em seu trabalho mais importante, a formação dos seus discípulos, que estava acima de qualquer outra atividade. Essa era uma prioridade de Jesus. Jesus falava ao povo em muitas parábolas, usava parábolas. E parábolas, meus irmãos, o que é parábola? É uma historinha que tem um significado simbólico. Percebam que muitas parábolas o povo não entendia. E Jesus não explicava. Jesus deixava o povo boiando. O povo não compreendia várias parábolas. Jesus propositalmente, escute isso aqui, propositalmente, não explicava as parábolas às multidões, e só aos seus discípulos. Dá para você entender isso? E isso já abre os nossos olhos, já nos faz pensar em muita coisa. Opa, é isso mesmo, Alessandro? Bem, em Marcos, capítulo 4, versículo 33 a 34, diz assim: ele respondeu-lhes, Marcos 4, estou no capítulo errado, 33 a 34. Era por meio de numerosas parábolas desse gênero que ele lhes anunciava a palavra. Logo após a parábola do grão de mostarda, o texto diz assim: conforme eram capazes de compreender, e não lhes falava a não ser em parábolas. A sós, porém, explicava tudo aos seus discípulos. Deu para você entender? Explicava, Jesus falava as parábolas,
E olha o que diz a palavra: conforme eram capazes de compreender. Então tinha gente que captava o sentido da parábola e muita gente não entendia. E Jesus não explicava. Percebam isso. Só a sós com os seus discípulos Jesus explicava. Vocês lembram? Vou lembrar para vocês, Jesus no momento falou assim: não jogueis pérolas aos porcos. Quer dizer, Jesus não podia jogar tanta riqueza na mão da multidão. Em outro momento, Jesus vai dizer que você não joga pérola aos porcos. Eu vim para a casa de Israel. Né? Em outro momento, um pagão, que é ele. Então, assim, Jesus tinha uma missão, Jesus tinha um foco. Jesus tinha um foco. E é preciso a gente entender esse foco. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, aonde ele fala, se eu não me engano, é do semeador. E isso, a parábola do semeador. Né? Jesus vai lá e conta a parábola do semeador. Saiu o semeador, jogou a semente à beira do caminho, jogou a semente, uma parte caiu na beira do caminho, outra parte caiu no pedregulho, outra parte caiu nos espinhos, outra parte deu fruto. Acabou a história. Olha o versículo 9. Os seus discípulos perguntaram-lhe a significação desta parábola. Jesus respondeu, escuta: a vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes fala por parábolas, de forma que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Entendeu, meus irmãos? Existe uma... E São Paulo vai dizer, né, lá nas cartas dele, que, olha, uma certa comunidade lá, né? Eu passo para vocês aqui o leitinho espiritual, porque vocês não estão preparados para o alimento sólido da palavra de Deus. Então existe graus de formação, graus no conhecimento das coisas de Deus. Por mais que a gente vá assistir vídeos, presta atenção aqui, meu irmão. Por mais que você abra o YouTube e assiste um monte de curso aí, desculpa falar, o seu espírito não vai absorver se você não tiver uma vida de vivência da palavra de Deus. Uma vida cristã. Porque a fé cristã, ela não é só um conhecimento de máximas, conhecimento de texto, conhecimento de norma. Não. A vida cristã é um relacionamento com Deus vivo. Então existem verdades que a palavra de Deus nos traz, que os santos nos trazem, que nós só vamos compreender o profundo significado daqui a 5, 10 anos de vida de oração. Ok? Eu aprendi isso agora. Tem coisas que hoje eu estou entendendo que eu sei que uma pessoa que está começando não vai entender, por mais que eu fale. Ela não vai absorver a real grandeza daquilo. Eu lembro numa mensagem de Nossa Senhora que ela falava: se convertam logo, porque quando vier o momento do fim dos tempos, muitos vão querer se converter e não vão conseguir. Porque a conversão é um processo. Opa, deixa eu tomar uma água aqui. Porque a conversão é um processo. Então, vamos tocar o barco aqui. Jesus levava os discípulos num lugar separado, Marcos 6:31. Né? Jesus forma uma comunidade. Jesus forma ali entre os 12, vamos chamar assim, né, se a gente pudesse chamar assim, uma panelinha de amor. Amigos. Uma fraternidade. Em que o amor mútuo é o mais novo mandamento. Não é isso que ele ensina lá em João 13? Dou-vos o meu novo mandamento. João 13, versículo 34. Deixa eu pegar porque isso aqui é essencial, meus irmãos. Para a gente falar de igreja, é preciso entender isso aqui. Dou-vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado.
Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Percebam, as pessoas vão conhecer que vocês são os meus discípulos, não é porque você prega assim, não é porque... É se vos amardes uns aos outros. É essa unidade. É essa panelinha de amor, essa fraternidade, essa igreja que nasce. Em outro momento mais para frente, no capítulo 15, versículo 12, vai dizer: esse é meu novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Olha a importância da comunhão. Vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí a fim de que tudo que pedides ao Pai em meu nome ele vos conceda. O que vos manda é que vos ameis uns aos outros. Meus irmãos, o segmento de Jesus, isso aqui é Jesus falando ao vivo. Isso aqui não é um livro. Claro, agora é um livro, mas na época, na hora ali, é vida. É vida. É uma comunidade de amor que nasce ali, entre os apóstolos e nosso Senhor Jesus Cristo. É a igreja nascendo. Jesus forma esses homens durante 3 anos. Jesus escolhe esses 12 apóstolos, cheio de defeitos. Pedro tem uma qualidade, Paulo não, né? Mas dos 12 aqui, né? Judas, Mateus, né? Enfim, nós temos aí os 12 apóstolos, cada um com a personalidade, com suas dificuldades. João, né? Jesus escolhe esse time. E ali ele vai trabalhando, vai treinando, vai formando essas personalidades difíceis, né, duras. Jesus vai ali colocando o amor. Viver a igreja, meus irmãos, em primeiríssimo lugar, é viver comunhão com o irmão. Então não adianta você falar, vou na missa, faço os sacramentos, se você não ama, se você não tem uma comunidade, se você não tem uma vivência com os irmãos. Não é só chegar lá, na hora da missa, participou da missa e foi embora. Você tem que ter relacionamento com as pessoas. Hoje o mundo está muito assim, está muito fácil assim. Você sai de casa, você fica em casa o tempo todo, ou só sai para trabalhar, vai lá na missa e volta. As nossas relações humanas estão cada vez diminuindo. E isso no cristianismo é algo primordial. É um dos fundamentos do cristianismo, é esse amor fraterno entre os irmãos da igreja. Cada um com sua cabeça difícil. Ou vocês acham que Pedro era igual a João? Eles não tiveram divergências? O próprio Paulo e Pedro brigaram. Então nós vamos ter problemas dentro da igreja. Nós vamos ter divergências. Mas é aí que Deus vai trabalhar a caridade, o perdão. Quantas pessoas em nome da verdade, da teologia, pisa nos outros, trata mal, desrespeita o irmão. Nós temos que exercer, meus irmãos, em primeiríssimo lugar, o amor e a caridade no trato com os irmãos. E é a partir disso que vem a verdadeira evangelização. Não é só no anúncio de verdades, de dogmas. Os dogmas existem como marcos para que a gente não caia no erro. Mas o principal caminho é essa comunhão. No nosso batismo, nós dizemos cremos em Deus Pai, Deus na Trindade, e aí na hora da renúncia a gente renuncia ao diabo, renuncia ao pecado e renuncia à desunião, à divisão. Porque a divisão é um dos maiores problemas. O diabo, o pecado e a divisão. E às vezes a gente esquece disso, da divisão. Então a gente precisa saber lidar com isso. Jesus ensinou vários modos de como lidar com isso, né? Se você tem alguma coisa contra seu irmão, vá falar com ele. Infelizmente, muitos irmãos
fala pelas costas. Quantos irmãozinhos, né, vai lá e fala mal do irmão, do fulano, do Alessandro, o padre, para não sei o quê. Aquela fofocaiada. A fofoca é uma das coisas mais torpes dentro das comunidades cristãs, dentro da igreja. A fofocaiada, o disse-me-disse, isso é a coisa mais... é o veneno do diabo para destruir a unidade da igreja. E destruiu a unidade, meus irmãos, não tem evangelização. Porque a gente evangeliza no amor. A gente evangeliza no amor. Jesus até falou, se você tiver algo contra o seu irmão, larga a tua oferta diante do altar e vai reconciliar com ele. Quer dizer, não vai receber Eucaristia cheio de ódio no coração, não. Porque você está comungando a condenação. Você não pode odiar nenhum irmão, meu irmão. Desculpa, nenhum. Ninguém você pode odiar. Ninguém. Você pode odiar o mal, o pecado, o erro grave que o irmão comete, né? O mal que ele comete, o assassinato, a promiscuidade, a politicagem anticristã que ele pratica. Você tem direito de odiar o mal. Tem direito. Não precisa, mas você pode. Não vou dizer que é pecado, não. Você pode sim odiar o mal. Então, meus irmãos, no meio das multidões, Jesus se dirigia primeiro aos discípulos. Em alguns textos fala isso, em Lucas 12, versículo 1. Enquanto todos os homens se tinham reunido aos milhares em torno de Jesus, de modo que se atropelavam uns aos outros, Jesus começou a dizer a seus discípulos: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Tá a multidão ali, Jesus volta para os discípulos e forma eles. Você acha que Jesus não está ensinando a multidão, não? Aqui, ó. Isso aqui é comunidade. Isso aqui é amor. É isso aqui que vocês precisam viver. Com os discípulos, Jesus celebrou a Páscoa. Lembram? A Páscoa foi só com os discípulos. Só com os discípulos, Jesus os levou ao Getsêmani. Só com os discípulos, ele apareceu ressuscitado. Fora algumas mulheres, né? Maria Madalena. Mas Maria Madalena, ele apareceu, ele já anunciou. Fala para os 12 que eu vou estar ali e tal, assim, me aguardem. E vejam, meus irmãos, que além dos 12, ele tinha um núcleo ainda desses 12, 3, que diante desses 3 ele se transfigurou. E outras coisas mais íntimas, né, de Jesus. Então, existe uma diferenciação aí. Existe uma diferenciação e é preciso entender isso. Ok? É preciso entender isso como fundamento para a gente entender o que é a igreja. Porque hoje o nosso mundo moderno tem uma visão muito torta do que é a igreja. Primeiro, meus irmãos, muitos de nós, você tem isso, e eu tenho isso por causa da cultura que coloca isso em nós, essa visão de que a gente pode ver o cristianismo sozinho. Que a gente não precisa da igreja. Eu rezo em casa. Eu estou aqui no Instagram, estou aqui vendo a missa, no Facebook. Não! Isso não é catolicismo. Você pode, por um momento, por uma necessidade, por uma causa justa, momentânea, tá vivendo isso, por doença, né? Pessoas doentes. Mas a essência do cristianismo é presença. É olhar nos olhos dos irmãos. Quantas pessoas hoje falam, é melhor lidar com cachorro do que com ser humano? É claro que é melhor. É claro que é melhor. O animal não vai te encher o saco. O animal não vai te contrariar como ser humano. Só que você não vai crescer como ser humano. Você não vai virar gente. Você vai virar um ditadorzinho que tem um animalzinho que obedece tudo que você faz. Desculpa falar a verdade, nua e crua. O Senhor te chama a derrubar o seu conforto e lidar com seres humanos difíceis. A olhá-los e amá-los com todos os defeitos que eles têm. Você vai dizer, eu preciso amá-los e eu vou amá-los em nome de Jesus. E eu vou perdoar. Perdoar aquela senhoria da igreja, a da tesouraria, a da liturgia. Né? Não é assim que fala? Ah, da liturgia, aquela mulher chata. Tem que amar. Tem que amar.
Ah, aquela cristão não é cristão porque ele é política, é de esquerda. Tem que amar. Ah, o outro é de direita, o outro é Bolsonaro e o outro é Lula. Tem que amar. O irmão tem que amar. Ah, mas ele é azul, é mais alto, é mais baixo, é mais gordo, é mais feio, é mais bonito. Tem que amar. Ah, ele é bagunceiro, ele é jovem, ele gosta de fazer... Tem que amar. Isso é cristianismo. Não estou dizendo que não tem que corrigir, não estou dizendo que tem que falar, alertar. São Paulo sabe, ele vai dizer, suportai-vos uns aos outros. Então, meus irmãos, os discípulos não deixam mais Jesus porque não tem para onde ir. Olha só a diferença de ser da multidão e ser dos discípulos. Jesus vai dizer, né? Jesus fala lá da Eucaristia, em João 6. Jesus fala da Eucaristia, tem que comer minha carne. Aí os caras falam, pô, isso é muito duro de admitir, se eu comer sua carne. Começou a muitos não seguirem mais Jesus. E aí Jesus vira para os 12. Vocês também querem ir embora? Aí Pedro fala, a quem iríamos, Senhor? A quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. A quem iremos? Né? Cadê? João 6:26. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, buscai-me não porque vistes milagre, mas porque comestes pão e ficastes fartos. Não, nem isso aqui não. Ah, sim. Isso aqui porque Jesus fez o milagre da multiplicação. E aí aquela multidão começou a seguir. Opa, vamos seguir Jesus aqui porque ele está dando comida de graça. E esse é o Messias, né? E aí Jesus fala, opa, vocês estão me seguindo porque eu estou dando pão. Mas o verdadeiro pão é a Eucaristia. E aí quando Jesus fala da Eucaristia, a galera corre. E aí São Pedro vai dizer, a quem iremos? Eles não têm mais para onde ir, largaram tudo. Esse é o discípulo. Aquele que, Senhor, não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. Esse é o discípulo. Eu me comprometi com Jesus. Eu estou aqui fazendo um vídeo online, eu estou me comprometendo com Jesus. Tem gente me assistindo aqui do serviço, tem gente me assistindo aqui vizinhança, tem gente me assistindo... Acabou, eu tenho que dar testemunho, eu estou me comprometendo. Infelizmente nós temos cristãos que são chamados cristão agente secreto. Né? Eu sou cristão, mas ninguém pode saber. Que cristianismo é esse? Isso não é discípulo de Jesus. Não é discípulo que se comprometeu, que, cara, eu não tenho mais para onde voltar. Eu sou cristão onde eu vou. Onde eu for. E se eu der contra-testemunho, fiz merda. Vou pedir perdão, vou pedir desculpa. É assim a vida do cristão. A gente erra. Cristão não é perfeito. Agora tem que comprar, tem que garantir. Eu sou cristão. Tem que ser homem para dizer. Ou mulher. Jesus falou, aquele que tiver vergonha de mim diante dos homens, eu terei vergonha dele diante do meu Pai que está nos céus. Começa aí a igreja, começa aí o discipulado. Como assim, Alessandro? Começa aí. Começa aqui, meus irmãos. Jesus exige isso dos apóstolos. Um comprometimento de vida. É assim que nasce a igreja. Eu não tenho como falar aqui, abrir o catecismo, falar da Santa Igreja Católica. Eu tô fazendo um retrocesso histórico. Para a gente entender o contexto em que nasceu a igreja. Jesus forma um discipulado. Né? É muito diferente ser aqueles seguidores lá que estão seguindo Jesus por causa do pão, de ser um discípulo que passa fome, que passa frio com Jesus, que entra na barca e quase afunda. É esse o chamado nosso. É se comprometer com Cristo diante desse mundo cão. Não é brincadeira, não. Não é fácil mesmo, não. Muitos seguiam Jesus porque ele falava bonito, porque ele falava com autoridade, porque ele fazia os milagres. O objetivo dos discípulos era um só: aprender a viver com o seu estilo de vida. Aprender o estilo de vida de Jesus. Aprender com Jesus como viver. Esse é o papel do discípulo. Esse é o papel do discípulo. Em Lucas 6, versículo 40, Jesus vai dizer, o discípulo não é superior ao mestre, mas todo discípulo perfeito
será como o mestre. A glória do discípulo é chegar ao grau de imitar o mestre. É esse o caminho dos discípulos. Não é outro. Não é só ir lá e ouvir um Jesus falando ou ganhar um milagre. Ganhar um milagre na minha vida. Não! É viver como Jesus viveu. Isso é igreja. Isso é ser igreja. Isso é ser cristão. Aos discípulos, e aí por causa desse discipulado, Jesus começa a dar certos poderes aos discípulos. Dá autoridade para curar e libertar. Dá autoridade sobre os demônios. E sobre estes discípulos que ele está formando, Jesus promete fundar a sua igreja. Que aí está lá em Mateus 16, 18 a 10. E aí, meus irmãos, amanhã a gente vai abordar esse assunto. Hoje já deu 30 minutos. A gente quer manter a nossa aula em 30 minutos. Por hoje fica essa percepção, o estudo desse momento, dessa aula, essa percepção de entender esse discipulado. Jesus quis e deu uma preferência ao discipulado. Então é preciso a gente entrar nessa dinâmica. Se a gente quer ser católico, se a gente quer ser cristão de verdade, a gente precisa assumir uma postura de discípulo. O que é discípulo? É aluno, cara. Aluno. Se você quer fazer agora, eu gostaria de fazer uma faculdade de história. Se eu me matricular lá, agora eu sou aluno da, sei lá, aqui, da Pitágoras, eu sou um aluno ali, vai ter um professor que vai me ensinar. A nossa postura de Jesus agora é como aluno, só que o discipulado naquela época não era só aluno de escola, que você vai lá e fica 8 horas. Era você abandonar a casa e ficar vivendo com o cara, com o mestre. Então agora eu preciso buscar essa postura minha de católico. Eu quero entender o que Jesus quer da minha vida. Eu quero ser um discípulo. E é possível, você leigo, você casado, você que tem filho, você que tem correria, você que não é padre, não é freira nem nada, você tem você tem uma vida difícil, afetiva, sexual complicada e tal. Discipulado é para você. Como que vai ser isso? Aí, meu irmão, cada história, cada um é cada um. Procura o sacerdote, procura a igreja. Sai fora de quem fica julgando demais os outros. Quem fala a verdade, julga aquilo que é a verdade é uma coisa. Mas julgar pessoas, sai fora. De quem fica medindo as pessoas. Eu tenho vários irmãozinhos, infelizmente, que fazem isso, fica medindo as pessoas. Tem gente que fica me medindo pelo que eu falo aqui. Ridículo. A minha tentativa aqui é uma tentativa de passar um pouco do que tem a doutrina da igreja. E tudo que tiver errado aqui é meu. Eu assumo a culpa. É meu, é meu. Eu sou pecador, sou falho. Tudo que tiver de errado aqui é meu. E o que tiver de certo e bom é de Deus. Eu só estou tentando ser um cano que passa água. Esse cano precisa ser o menos sujo possível. Vamos tentar aí. Então, meus irmãos, vamos juntos, todos nós, com as nossas fragilidades, com as nossas dificuldades, buscar esse discipulado, tá bom? Então convido vocês, talvez amanhã às 10 horas ou sexta-feira às 8 a gente retoma. Eu vou lançar no meu Instagram, eu vou lançar aqui no Facebook, amanhã você vai ter aula, tá bom, meus irmãos? Que tem as ocupações aí, mas a gente vai continuar aí falando sobre a Santa Igreja. Nós temos coisas riquíssimas para falar aqui, que vocês vão ficar de queixo caído. Quantas riquezas que tem e muitos não conhecem. E para a gente conversar sobre isso, tá bom? Deus abençoe a todos. Boa noite, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Até a próxima aula, né? Até a próxima aula. Divulga, tá, pessoal? Divulga aí para que mais pessoas venham também fazer essa formação aí, que eu tenho certeza que é rica. Tá bom? Deus abençoe a todos, shalom. É rica porque a palavra de Deus faz maravilhas na nossa vida. Deus abençoe a todos.